Eu nunca imaginei que, de pé naquele palco, sob aquelas luzes ofuscantes da televisão, eu estaria a encarar os olhos do homem que um dia me deitou fora como lixo. Mas a vida tem uma maneira de escrever os seus próprios finais perfeitos, não é verdade? Deixem-me levar-vos de volta para onde tudo começou. A uma rapariga de 17 anos que pensava que sabia o que era o amor, que pensava que a sua família a ampararia quando ela caísse. Eu estava enganada em ambas as coisas. O teste de gravidez ficou na bancada da minha casa de banho por 3 horas, antes que eu conseguisse olhá-lo. 2 linhas cor-de-rosa. 2 pequenas linhas que mudariam tudo. Lembro-me de tocar na minha barriga, a sussurrar para a vida que crescia dentro de mim, prometendo que a protegeria, acontecesse o que acontecesse. Eu não tinha ideia do quanto essa promessa me custaria. Eu era uma boa aluna. Quadro de honra, equipa de debate, o tipo de filha que deixava os pais orgulhosos nos eventos escolares. Eu tinha planos para a faculdade, sonhos de me tornar professora, talvez escritora. Eu namorava um rapaz da minha aula de literatura. Doce, desajeitado, com olhos que se iluminavam quando ele falava sobre livros. Éramos jovens e imprudentes, e pensávamos que tínhamos todo o tempo do mundo. Na noite em que aconteceu, estávamos a estudar para os exames finais na cave dele. Os pais dele estavam fora da cidade, e estávamos sozinhos de uma forma que parecia ao mesmo tempo assustadora e inevitável. Falamos sobre o futuro, sobre irmos juntos para a faculdade, sobre todas as aventuras que teríamos. Parecia amor. Parecia para sempre. Parecia o início de tudo. 3 semanas depois, eu vomitava todas as manhãs e não suportava o cheiro de café. 3 semanas depois disso, eu estava a olhar para aquelas 2 linhas cor-de-rosa, sentindo o meu mundo inteiro a inclinar-se. Eu ensaiei a conversa com os meus pais 100 vezes. Imaginei lágrimas, desapontamento, talvez até raiva. Mas nunca imaginei o silêncio frio que se seguiu às minhas palavras. O rosto do meu pai tornou-se pedra. A minha mãe nem conseguia olhar para mim. A casa ficou tão silenciosa que eu podia ouvir o meu próprio coração a bater. Trouxeste vergonha para esta família, disse o meu pai, a sua voz a cortar o ar como uma lâmina. Como pudeste fazer-nos isto? A nossa reputação? Tentei explicar sobre o rapaz que eu amava, sobre como éramos jovens e cometemos um erro, sobre como eu estava assustada e precisava deles. Mas a preocupação deles não era comigo ou com o seu neto por nascer. Era com o que os vizinhos pensariam, o que a comunidade diria. O que isso faria à carreira política ascendente do meu pai? O meu pai vinha a construir a sua reputação há anos. Estava envolvido na política local, sempre a falar de valores familiares e liderança moral. Dava discursos em igrejas sobre a importância de famílias fortes. Estava a ser preparado para coisas maiores, cargos mais altos. E aqui estava eu, a sua filha adolescente, prestes a destruir tudo pelo que ele tinha trabalhado. As pessoas admiram-me, disse ele, a andar de um lado para o outro na sala de estar como um animal enjaulado. Elas confiam em mim para representar os seus valores. Como é que eu vou fazer isso quando a minha própria filha nem se consegue controlar? O ultimato veio naquela noite. Livra-te do bebê ou vai-te embora. Essas eram as minhas escolhas. Simples, limpas, sem coração. Conhecemos alguém que pode ajudar, disse a minha mãe em voz baixa, as suas mãos a tremer enquanto estendia um cartão de visita. É seguro. Ninguém nunca saberá. Podemos todos fingir que isto nunca aconteceu. Olhei para aquele cartão por muito tempo. Pensei em como seria fácil fazer tudo isto desaparecer. Voltar a ser a filha perfeita deles, terminar o liceu, ir para a faculdade como se nada tivesse acontecido. Mas depois pensei na vida que crescia dentro de mim, na promessa que fiz de a proteger. Pensei no rapaz que eu amava, que chorou quando lhe contei e prometeu que estaria ao meu lado, acontecesse o que acontecesse. Passei a noite inteira a andar pela nossa casa, a tocar nas paredes contra as quais cresci, a memorizar os rangidos do soalho. Pensei na menina que costumava rodopiar na sala de estar,
a sonhar com o seu futuro. Pensei na adolescente que acreditava que os seus pais a amariam incondicionalmente. Ambas as raparigas estavam prestes a desaparecer para sempre. Fui para o meu quarto e olhei para todas as coisas que tinham definido a minha infância. Os livros que li uma dúzia de vezes cada um. Os prêmios de competições escolares. As fotos de férias em família onde todos parecíamos tão felizes. Empacotei o que podia carregar e deixei o resto para trás, porque eu sabia que estava a deixar mais do que apenas objetos. Estava a deixar a versão de mim mesma que acreditava no amor incondicional. Na manhã seguinte, coloquei tudo o que possuía em 2 malas. O meu pai estava à porta, de braços cruzados, a ver-me lutar com as minhas coisas. Eu continuei à espera que ele mudasse de ideias, que se lembrasse que eu era a sua filha, que se lembrasse que ele costumava chamar-me a sua estrelinha. Em vez disso, ele entregou-me um envelope com algum dinheiro e disse: "Isto é tudo o que podemos fazer por ti. Não voltes." O dinheiro era suficiente para algumas semanas de renda e comida. Não o suficiente para construir uma vida. Apenas o suficiente para me tirar da sua vista. A minha mãe chorava silenciosamente na cozinha. Ela nunca se despediu. Saí daquela casa a carregar o meu mundo inteiro em 2 malas, e um coração que parecia ter sido estilhaçado em 1 milhão de pedaços. Eu tinha 17 anos, estava grávida e completamente sozinha. Mas eu tinha feito a minha escolha. Escolhi o amor em vez da conveniência. Escolhi a vida em vez da reputação. Escolhi o meu filho em vez das pessoas que supostamente deveriam amar-me incondicionalmente. O rapaz que eu amava tentou ajudar no início. Trazia-me compras, ajudou-me a encontrar o meu primeiro apartamento, segurou a minha mão durante as primeiras consultas médicas. Mas os pais dele descobriram sobre nós, e de repente, ele foi proibido de me ver. Eu vislumbrava-o na escola, mas ele nem conseguia olhar para mim. A família dele ia mandá-lo para um colégio interno, disseram eles, para lhe dar um novo começo. Terminei o liceu através de um programa para mães adolescentes. Sentei-me numa sala de aula cheia de outras raparigas que tinham sido rejeitadas, a quem tinham dito que eram erros, que estavam a tentar construir futuros a partir de pedaços partidos. Tornamo-nos a família umas das outras, partilhando tarefas de babysitting, livros didáticos e o tipo de encorajamento que só pode vir de pessoas que realmente entendem. Os primeiros meses foram os mais difíceis. Encontrei um apartamento minúsculo por cima de uma padaria, e o cheiro a pão fresco dava-me tantos enjoos que mal conseguia funcionar. Trabalhava num restaurante durante o dia, a servir café a pessoas que olhavam através de mim. O meu uniforme cheirava a gordura, e os meus pés doíam constantemente, mas eu poupava cada cêntimo que podia. O restaurante era um lugar onde as histórias se acumulavam como pó nos cantos. Eu servia café a trabalhadores da construção que começavam o dia às 5 da manhã. Trazia tarte a homens idosos que vinham todas as tardes para escapar das suas casas vazias. Observava adolescentes em encontros, de mãos dadas sobre mesas pegajosas, e lembrava-me do que era sentir que se acreditava no para sempre. As outras empregadas de mesa foram gentis comigo. Viram a minha barriga a crescer e de alguma forma entenderam sem que eu precisasse de explicar. Elas davam-me comida extra, cobriam-me quando eu precisava de me sentar. E quando os meus enjoos matinais estavam no auge, elas tratavam das minhas mesas sem reclamar. Quando finalmente entrei em trabalho de parto, foi o meu gerente que me levou ao hospital a praguejar a cada semáforo vermelho e a dizer-me para respirar. Dei à luz a minha filha numa manhã de terça-feira em fevereiro. A neve caía do lado de fora da janela do meu hospital, e quando a colocaram nos meus braços, eu entendi o que o amor realmente significava pela primeira vez na minha vida. Não o amor condicional com que cresci, mas algo feroz e inquebrável. Olhei para o seu rostinho perfeito e fiz a promessa de que lhe daria tudo o que eu nunca tive. Ela era linda e terrível, e completamente minha. Os seus dedinhos agarraram o meu polegar, e eu senti algo a mudar dentro de mim. Todo o medo, a dor e a solidão dos últimos meses de repente tinham um propósito.
Eu já não estava apenas a sobreviver. Eu estava a construir algo. Eu estava a criar uma vida para nós as duas. Os primeiros anos foram um borrão de noites sem dormir e preocupação constante. Tive vários empregos: a limpar escritórios à noite, a trabalhar como empregada de mesa durante o dia, a cuidar dos filhos de outras pessoas quando conseguia encontrar quem cuidasse da minha. Cada dólar ia para a renda, fraldas, leite em pó e para a pequena conta poupança que eu estava lentamente a construir para o nosso futuro. A minha filha cresceu naquele pequeno apartamento por cima da padaria. Deu os seus primeiros passos no chão de madeira irregular. Disse as suas primeiras palavras enquanto eu me preparava para o trabalho. E aprendeu a ler aninhada ao meu lado no nosso sofá de segunda mão. Não tínhamos muito, mas tínhamos-nos uma à outra, e de alguma forma isso parecia ser suficiente. Eu lia para ela todas as noites, mesmo quando estava tão cansada que mal conseguia manter os olhos abertos. Deitávamo-nos juntas na nossa pequena cama, e eu abria livros gastos da biblioteca e levava-nos a ambas a lugares distantes. Ela adorava histórias sobre crianças corajosas que partiam em aventuras, sobre animais que falavam e resolviam problemas, sobre famílias que se mantinham unidas, acontecesse o que acontecesse. Quando ela começou a escola, percebi que queria dar-lhe mais do que apenas a sobrevivência. Queria dar-lhe sonhos. Sempre adorei histórias. E comecei a escrever pequenos contos para lhe contar na hora de dormir. Histórias sobre princesas corajosas que não precisavam de ser salvas. Sobre animais que resolviam os seus próprios problemas. Sobre crianças que descobriam que eram mais fortes do que alguma vez imaginaram. As histórias começaram como uma forma de preencher os momentos de silêncio. Quando ela tinha medo do escuro, eu contava-lhe sobre um coelhinho que aprendeu que a noite era apenas outro tipo de beleza. Quando ela ficava triste por não ter pai, eu contava-lhe sobre uma família de pássaros, onde a mãe era forte o suficiente para ensinar os seus bebés a voar sozinha. Um dia, enquanto ela estava na escola, dei por mim a escrever estas histórias. A escrevê-las a sério, com personagens, enredos e finais que me faziam chorar. Eu não tinha ideia do que estava a fazer, mas algo bem dentro de mim sentiu-se vivo pela primeira vez em anos. Eu escrevia durante as cestas dela, durante as minhas pausas para o almoço, nas horas silenciosas depois de ela ir para a cama. As histórias jorravam de mim como água de uma barragem partida. Histórias sobre segundas oportunidades e encontrar um lar em lugares inesperados. Histórias sobre o amor que não desiste e a coragem que se fortalece na escuridão. Histórias sobre todas as coisas que eu queria que a minha filha soubesse sobre o mundo e sobre si mesma. Foi então que o conheci. O homem que se tornaria o meu marido, o meu parceiro, o meu melhor amigo. Ele era o gerente da gráfica onde eu ia fazer cópias das minhas histórias. Ele reparou que eu ia lá semana após semana com estas páginas manuscritas, e um dia perguntou-me no que estava a trabalhar. Quase menti. Quase disse que não era nada importante. Mas algo nos olhos dele fez-me dizer a verdade. Ele ouviu-me falar sobre as minhas histórias, sobre os meus sonhos de, talvez, um dia publicar livros infantis. E ele não se riu. Ele não me disse para ser realista. Em vez disso, disse: "Mostre-me." Ele era diferente de qualquer pessoa que eu já tinha conhecido. Ele tinha crescido numa casa cheia de livros, com pais que encorajavam os seus sonhos em vez de os esmagarem. Ele entendia que as histórias importavam, que podiam mudar vidas, que podiam ajudar as crianças a dar sentido a um mundo complicado. Ele leu as minhas histórias naquela noite e ligou-me na manhã seguinte. "Isto é lindo", disse ele. "As crianças precisam de ler isto. Como posso ajudá-la a fazer isso acontecer?" Começamos a nossa editora na garagem dele. Eu escrevia as histórias, ele tratava da parte comercial e produzíamos pequenas tiragens de livros para vender em escolas e bibliotecas locais. Foi assustador e emocionante, e completamente louco. Mas nós acreditávamos no que estávamos a fazer. O primeiro livro que publicamos foi sobre uma menina que planta um jardim depois de o seu antigo ser destruído numa tempestade.
Na verdade, era sobre recomeçar, sobre encontrar beleza nas ruínas, sobre cultivar algo novo a partir de terreno partido. Vendemos exatamente 47 cópias, e eu guardei cada uma delas com carinho. Lembro-me da primeira vez que segurei aquele livro nas minhas mãos. Era real. Era algo que eu tinha criado, algo que me sobreviveria, algo que poderia ajudar outras crianças a sentirem-se menos sozinhas no mundo. A minha filha tinha 8 anos e ajudou-me a assinar cada cópia, a sua caligrafia cuidada ao lado da minha. Os anos passaram. A minha filha cresceu rodeada de livros, de histórias e do cheiro a tinta fresca. Ajudava-nos a embalar encomendas, inventava nomes para as personagens e dava-me sempre um feedback honesto sobre a minha escrita. Ela tornou-se a primeira leitora de cada história, e a sua aprovação significava mais para mim do que qualquer crítica alguma vez poderia significar. O negócio cresceu de forma lenta, mas constante. Mudamo-nos da garagem para um pequeno escritório, depois para um escritório maior. Começamos a trabalhar com outros autores, a publicar livros sobre amizade, coragem e o tipo de amor que não desiste. Cada livro parecia uma pequena vitória, uma prova de que estávamos a construir algo significativo. Publicamos livros sobre crianças que eram diferentes, que não se enquadravam, que tinham de encontrar o seu próprio caminho no mundo. Publicamos livros sobre famílias que pareciam diferentes das da televisão. Publicamos livros sobre resiliência, esperança e o poder de acreditar em si mesmo quando mais ninguém acredita. A minha filha estava na faculdade quando escrevi a história que mudou tudo. Ela estava a estudar educação, a planear tornar-se professora, a dar continuidade ao sonho que eu um dia tinha abandonado. Ela era forte, confiante, e tudo o que eu esperava que ela se tornasse. A história era sobre uma família de raposas que teve de deixar a sua casa durante um inverno terrível. A pequena raposa estava assustada e sentia falta da sua vida antiga. Mas a sua mãe mostrou-lhe como ser corajosa, como encontrar novos lugares para chamar de lar, como criar calor mesmo nos lugares mais frios. Escrevia a pensar na nossa própria jornada, em todas as vezes que tivemos de recomeçar, em todas as maneiras como aprendemos a fazer um lar, onde quer que nos encontrássemos. Era sobre resiliência, adaptação e a força que encontramos quando não temos outra escolha senão continuar. A história pareceu tocar em algo universal. Pais escreveram-me para contar como ajudou os seus filhos em transições difíceis. Professores usaram-na nas suas salas de aula para ajudar as crianças a lidar com o divórcio, mudanças, perdas. Bibliotecários recomendaram-na a famílias que enfrentavam as suas próprias convulsões. Em 6 meses, tornou-se o nosso livro mais vendido. Num ano, estava a ser lido em escolas por todo o país. O sucesso foi avassalador. De repente, todos queriam entrevistar-me, conhecer a minha história, entender como eu tinha construído algo tão significativo do nada. Dei palestras em escolas e bibliotecas, partilhando a minha mensagem de que toda a criança merece sentir-se vista, valorizada e amada. Mas nunca contei a história toda. Nunca falei sobre a noite em que fui expulsa, sobre o pai que escolheu a política em vez da família, sobre os anos de luta e solidão. Falei sobre maternidade a solo e seguir os seus sonhos, mas mantive a dor mais profunda em privado. O telefonema chegou numa tarde de quinta-feira. A voz do outro lado era profissional e entusiasmada. Gostaríamos de homenagear o seu livro com o nosso Prêmio Nacional de Literatura Infantil, disseram eles. É uma cerimônia televisionada, e teríamos a honra de a ter presente. O tema deste ano é Histórias que Curam, e o seu trabalho exemplifica exatamente o que estamos a celebrar. Eu aceitei, claro. Depois de todos estes anos a trabalhar na obscuridade, a construir a nossa pequena empresa livro a livro, isto pareceu uma validação. Como uma prova de que a rapariga assustada de 17 anos que escolheu o amor em vez do medo, tinha feito a escolha certa. A cerimônia estava marcada para um sábado à noite na primavera. O meu marido comprou um fato novo. A minha filha veio de avião da faculdade.
Estávamos todos tão entusiasmados, tão orgulhosos, tão prontos para celebrar este momento que parecia o culminar de tudo pelo que tínhamos trabalhado. A cerimônia foi elegante e avassaladora. Sentei-me na audiência a usar um vestido que tinha comprado especificamente para a ocasião, a ver outros autores a serem homenageados pelo seu trabalho. O anfitrião falou sobre o poder das histórias para mudar vidas, para ajudar as crianças em tempos difíceis, para criar empatia e compreensão num mundo fraturado. O meu marido apertou a minha mão quando anunciaram a minha categoria. A minha filha, agora uma bela jovem com os seus próprios sonhos, sorriu para mim da audiência. Senti-me como se estivesse a viver num sonho, como se a rapariga assustada que uma vez dormiu num colchão no chão nunca pudesse ter imaginado este momento. Então eles anunciaram o apresentador do meu prêmio. Por favor, deem as boas-vindas ao nosso distinto convidado, um líder na reforma educacional e na defesa da família, o Honorável. E disseram o nome do meu pai. O mundo parou. Os aplausos pareciam vir de muito longe. Eu vi-o a caminhar para o palco, mais velho agora, de cabelos grisalhos e digno no seu fato caro. Ele parecia exatamente o homem de quem me lembrava, e em nada se parecia com ele. 25 anos. 25 anos desde que ele me viu sair de casa com as minhas malas e o meu coração partido. 25 anos desde que ele escolheu a sua reputação em detrimento da sua filha. E agora ele estava aqui, a segurar o meu prêmio, a preparar-se para honrar o trabalho que eu construí das cinzas da sua rejeição. Ele começou a falar sobre a importância das histórias que ajudam as crianças a superar traumas, sobre o poder da literatura para curar corações feridos. Ele falou sobre resiliência, esperança e a força do espírito humano. Ele falou sobre todas as coisas que eu aprendi a ser verdade, todas as coisas que ele nunca me ensinou. Pensei em não subir. Pensei em ficar sentada e deixar o momento passar. Mas depois pensei na minha filha, a assistir da audiência. Pensei em todas as crianças que leriam as minhas histórias. Pensei na rapariga de 17 anos que escolheu o amor em vez do medo. E soube o que tinha de fazer. Subi aqueles degraus lentamente, o meu coração a bater forte, mas a minha cabeça erguida. Os aplausos eram estrondosos, mas tudo o que eu conseguia ouvir era o som da minha própria respiração. Cheguei ao pódio e olhei para a audiência. Depois virei-me para encarar o meu pai. Ele estava a estender o prêmio, uma escultura de cristal que apanhava as luzes do palco e projetava arco-íris pelo teto. Os seus olhos encontraram os meus, e por um breve momento, eu vi algo a piscar ali. Reconhecimento. Talvez até orgulho, mas era 25 anos tarde demais. Obrigada, disse eu ao microfone, a minha voz firme e clara. Este prêmio homenageia histórias que ajudam as crianças em tempos difíceis. Histórias sobre coragem, sobre amor, sobre a força que encontramos quando somos forçados a ficar sozinhos. Fiz uma pausa, a olhar para a audiência, e depois de volta para o meu pai. Alguns de nós aprendem cedo que o amor não é garantido, que às vezes as pessoas que deveriam proteger-nos escolherão o seu próprio conforto em detrimento do nosso bem-estar. Mas também aprendemos que podemos criar as nossas próprias famílias, as nossas próprias definições de lar, as nossas próprias versões de sucesso. A audiência estava completamente em silêncio agora. Eu podia ver o meu marido e a minha filha na primeira fila, ambos a entenderem exatamente o que estava a acontecer. Este prêmio é lindo, continuei. Mas não posso aceitá-lo de alguém que me ensinou que o amor vem com condições, que me mostrou que o orgulho de um pai pode ser retirado tão facilmente quanto é dado, que escolheu a política em vez da família, a reputação em vez do relacionamento. Pude ouvir a inspiração súbita da audiência. O rosto do meu pai tinha ficado pálido, mas eu não tinha terminado. Há 25 anos, eu tinha 17 anos e estava grávida, e precisava da minha família. Em vez de apoio, foi-me dado um ultimato. Em vez de amor, foi-me dada vergonha. Em vez de um lar, foi-me dada a rua. Porque a minha existência, as minhas escolhas,
A minha própria humanidade eram inconvenientes para as ambições de outra pessoa. A minha voz ficou mais forte. Eu construí a minha vida a partir dessa rejeição. Transformei essa dor em propósito. Criei histórias que dizem às crianças que elas são dignas de amor, não importa que erros cometam. Construí uma empresa que publica livros para crianças que se sentem diferentes, que se sentem sozinhas, que precisam de saber que alguém as entende. Olhei diretamente para o meu pai agora. Em vez disso, aceito este prêmio em nome de cada criança a quem já foi dito que não é boa o suficiente. De cada adolescente que foi abandonado por cometer erros humanos. De cada jovem pai ou mãe que teve de escolher entre o amor e a aceitação. Isto é para todos nós que aprendemos que, por vezes, a família que mais importa é aquela que nós próprios criamos. Virei-me de volta para o meu pai, que ainda segurava o prêmio. Eu construí uma vida linda, disse eu, a minha voz mais suave agora, mas não menos clara. Uma vida cheia do amor incondicional que tu nunca aprendeste a dar. Eu já não preciso da tua aprovação. Nunca precisei. Eu não peguei no prêmio. Não apertei a mão dele. Simplesmente saí do palco, de volta para o meu marido e a minha filha, de volta para a família que me tinha escolhido com a mesma ferocidade com que eu os tinha escolhido a eles. O silêncio no auditório era ensurdecedor. Depois, lentamente, os aplausos começaram. Não aplausos de cerimônia educados, mas algo mais profundo. Algo que reconhecia a verdade quando a ouvia. A minha filha estava a chorar quando cheguei ao meu lugar. Ela atirou os braços à volta de mim e sussurrou: Mãe, foste incrível. O meu marido abraçou-nos a ambas e, por um momento, fomos a nossa própria pequena ilha de amor naquele mar de estranhos. Mais tarde, as pessoas perguntar-me-iam se eu me arrependia, se eu desejaria ter lidado com a situação de forma diferente. Mas eu penso na minha filha, que veio ter comigo depois da cerimônia com lágrimas nos olhos e disse: Mãe, estou tão orgulhosa de ti. Penso no meu marido que me abraçou naquela noite e me disse que eu tinha sido magnífica. Penso nas cartas que recebi de leitores que disseram que as minhas palavras lhes deram permissão para falar as suas próprias verdades. E penso naquela rapariga de 17 anos, a sair da casa da sua infância com tudo o que possuía em 2 malas. Ela não poderia ter imaginado que a sua história a levaria até aqui, a este momento de justiça silenciosa. Ela não poderia saber que o amor que escolheu proteger se tornaria algo tão bonito e forte. O prêmio está agora no escritório de outra pessoa. Não sei de quem, e não me importo, porque aprendi naquela noite que algumas vitórias não são sobre o que levas contigo. Às vezes, são sobre o que deixas para trás. Eu construí a minha vida a partir da rejeição e transformei-a em algo bonito. Isso vale mais do que qualquer prêmio. Isso vale mais do que a aprovação de qualquer pai. Isso vale tudo. A minha filha também é escritora agora, a criar as suas próprias histórias de coragem e amor. Ela nunca conheceu um mundo onde o amor da sua mãe viesse com condições. Ela nunca teve de escolher entre ser ela mesma e ser aceite. E essa pode ser a maior vitória de todas. No final, nem sempre temos os pais que merecemos. Mas podemos escolher tornar-nos os pais de que os nossos filhos precisam. Podemos escolher amar sem condições. Podemos escolher construir algo bonito a partir dos pedaços partidos do nosso passado. E às vezes, se tivermos muita sorte, conseguimos estar num palco e dizer ao mundo exatamente quem somos e quem nos recusamos a ser. A história que escrevi sobre a família de raposas era, na verdade, sobre nós o tempo todo. Sobre aprender que o lar não é um lugar ou uma pessoa que te pode abandonar. O lar é o amor que carregas contigo, a família que crias, as histórias que contas e a coragem que encontras para continuar quando o mundo te diz para parares. Essa é a história que eu queria contar. Essa é a história que importava. Se alguma vez foste subestimado, se alguma vez te disseram que não eras bom o suficiente, ou se alguma vez tiveste de escolher entre o amor e a aceitação, eu adoraria ouvir a tua história nos comentários abaixo.
a tua história também importa. E se quiseres ouvir mais histórias como esta, histórias sobre encontrar força nos lugares partidos e construir algo bonito das ruínas, por favor, subscreve. Porque todos nós merecemos saber que as nossas lutas podem tornar-se as nossas maiores vitórias. E que às vezes a coisa mais poderosa que podemos fazer é simplesmente recusarmos-nos a aceitar menos do que merecemos.